Hello, welcome to another lesson. Today we are going to talk about sports and learn the main sports in the world. Just to clarify, we are not going to see a lot of sports, but the main ones that are played, especially in the United States. Ok? Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre esportes, os principais esportes do mundo, mas essa aula eu tentei deixar mais básica, a gente está começando aqui os nossos estudos, então eu só trouxe alguns esportes, não os mais, assim, conhecidos também, por exemplo, como o vôlei, né, que também é jogado muito pelo mundo todo, mas eu tentei focar mais na questão do que os que são jogados nos Estados Unidos, mas por uma aula mais cultural mesmo, certo? O primeiro esporte que eu trouxe é o soccer. E por que eu trouxe o soccer? Apesar de os americanos eles não terem um futebol muito forte em questão profissional, mas em escolas ele é muito jogado, certo? O porquê eles não têm um profissional, não sei. Acho que por toda a questão do futebol americano, né, para não tomar o espaço desse esporte, mas quem sabe, né? E também eu trouxe por uma outra questão, porque eu sempre tento trazer para vocês também algumas diferenças da questão do inglês britânico para o americano. O meu accent, certo? O meu sotaque, ele é mais pro americano, porque foi o sotaque que eu aprendi e eu estou morando também nos Estados Unidos, então ele é muito mais voltado pro americano, mas eu também sei muitas coisas da questão do britânico, pois eu já morei 1 ano no Reino Unido, tá? Apesar do meu sotaque ele ser muito americano. Então, a gente tem a diferença do soccer e do futebol. Quando você está nos Estados Unidos, o nosso futebol do Brasil é o soccer, eles chamam de soccer, e o futebol deles eles chamam de futebol. Enquanto se você estiver no Reino Unido, o nosso futebol brasileiro, ele se chama futebol. E quando se quer falar do futebol americano, eles chamam de American Football. Então, tem essas nuances aí de diferenças. Então, let's talk about soccer. Soccer is the most popular sport in the world, as you can see. Então, a gente tem a FIFA, né? A gente tem o World Rankings. Então, eu peguei alguns dos principais para a gente aprender também o vocabulário de países, que a gente vai ter uma aula todinha voltada para aprender o nome dos países. Mas aí a gente já pode ir começando, né? Então, a gente tem o Belgian, que é a Bélgica. A gente tem Brasil, mas um detalhe super, hiper, mega importante, e eu deixei assim para chamar realmente a atenção. Do jeito que a gente escreve Brasil, é o jeito que está escrito aí, certo? Com F. Mas, em inglês, Brasil se escreve com Z, tá bom? Mas eu deixei aí justamente para chamar a atenção de vocês. Se escreve com Z. Então, a gente vai ter France é a França. Argentina é a Argentina. England é a Inglaterra. Italy ou Italy vai depender muito da maneira de que você quer falar, do sotaque. Então, Italy ou Italy é a Itália. Spain é a Espanha. Portugal. Germany, Alemanha. Quero que você vá pausando o vídeo e vá repetindo as palavras após a minha fala. E aí você está praticando o seu speaking também, além do seu listening. Ok? Então,
As I said, soccer is the most popular sport in the world. E você pode ver, eu vou colocar em cada esporte, eu vou colocar a cena de uma série, de algumas séries, certo? Que retratam esses esportes sendo falados nessas séries. E aqui no nosso soccer, como eu disse, eles não praticam muito no profissional. Eles têm times profissionais, sim, mas eles não são tão bons quanto os brasileiros, enfim, da América Latina e também europeus e asiáticos, né? Então, como eu disse, mas eles jogam muito na escola. E aqui é uma cena do Modern Family, um episódio em que o Mitchell tá tentando treinar o time da filha dele e ele não faz ideia de como se joga futebol, né? No caso, soccer. E um fato muito interessante é que você aprende muito. Eu aprendi demais assistindo esses seriados, principalmente os de comédia, porque eles trazem muito essa questão do cotidiano, certo? Principalmente na questão de seriados americanos. Eles trazem muito essa questão do cotidiano, então você aprende muito inglês e aprende muito a questão cultural assistindo esses seriados. Todas as cenas que eu trouxe aqui são de seriados que eu já assisti mais de uma vez. Pode ter certeza que Modern Family eu já assisti no mínimo 4. Friends e How I Met Your Mother, que vocês vão ver em outras cenas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Eu já sei decoradas as falas, inclusive. De tantas vezes que eu já assisti. É muito bom fazer isso. Muito bom. Recomendo. E o nosso próximo é o futebol. Futebol é como os americanos chamam o futebol deles, certo? E os britânicos chamam de American Football. E o nosso soccer seria o nosso futebol, o que a gente joga no Brasil, os britânicos chamam de futebol. Então, eles têm uma liga nacional, certo? Como no Brasil a gente também tem para o nosso futebol, mas aqui eles têm uma liga nacional chamada NFL, é esse símbolo no canto inferior direito. NFL é chamada. É uma liga super famosa. E aí eles têm 32 times, se eu não me engano, que jogam o campeonato para chegar no final e disputarem o Super Bowl. Chegar no final da season, né, da temporada, e disputar o Super Bowl, que é esse troféu que eles ganham aí, que tá a foto no canto inferior direito. A bola, né, que eles jogam é essa aí que tá no canto superior direito, vocês conseguem ver. E a gente tem os Best NFL Teams. Claro que não é um ranking, até porque eu trouxe aqui o time de Denver como exemplo. Claro que eu tinha que trazer o time de Denver. De futebol, eles não são muito bons. Os outros times dos outros esportes que eu vou trazer, eles são sim muito bons, mas o de futebol daqui não é muito bom, não. Então, você tem o New England Patriots, certo? Eles ganharam já também muitos campeonatos. Pittsburgh Steelers, eles também já ganharam muitos campeonatos. Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers, onde joga o Tom Brady, que todo mundo aqui só fala dele, no Brasil também o povo só fala dele, que é o marido da Gisele Bündchen. Baltimore Ravens e o Denver Broncos. Denver Broncos é o time daqui de Denver, certo? O time do Colorado. O único time de futebol que o Colorado tem. O estádio deles é gigante. Então, mais uma cena que as séries retratam de futebol. Essa série tem muitas cenas falando sobre futebol, sobre hockey, sobre beisebol, mas eu trouxe essa aqui, é How I Met Your Mother, uma cena na última temporada, onde o Marshall, que é esse que tá de olho fechado, ele é um torcedor muito louco pelos Vikings, que é da cidade dele, Minnesota, mas aí ele tá sendo punido pela esposa dele quando ele tá dirigindo por Wisconsin, que é a cidade do Green Bay Packers.
Então, ela fez ele vestir como punição, como castigo, todo o aparato desse time. Próximo esporte é o basquetebol, também jogado no Brasil, mas não tão famoso como é aqui nos Estados Unidos. O basquetebol tem a sua própria liga também nacional, como o NBA, que é o National Basketball Association, certo? Ele é jogado, é um esporte assim que todo mundo também adora. Não é tão famoso quanto o futebol deles, mas o NBA também faz, o basquete na NBA também faz muito sucesso, tanto que tem aí vários filmes também sobre, né? Um filme que eu recomendo assistir é o Space Jam 1 and 2, certo? O 2 acabou de ser lançado ano passado, se eu não me engano, com os Looney Tunes, né? O primeiro é o Michael Jordan e o segundo, como é o nome, meu Deus? Enfim, LeBron James, um dos maiores jogadores atualmente de basquete. E aqui a gente tem os principais times da NBA League, que é o Miami Heat, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, New York Knicks, o que é muito retratado em séries, tá? Friends, por exemplo, não é a série que eu vou estar trazendo aqui, mas Friends, por exemplo, eles falam direto do New York Knicks, que o Joey é crazy about them, Chicago Bulls and Denver Nuggets. O time de Denver aqui de basquete é realmente muito bom e eles já estão chegando aí próximo às oitavas de final, que é o que atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou de ter o Super Bowl, tipo, mais ou menos umas 3 semanas atrás, então acabou a temporada de futebol e vai começar agora a temporada de beisebol e estamos aí no meio da temporada de basquetebol e hockey. Então, basquetebol, NBA, aí é uma cena de Modern Family, pessoal com a blusa dos Lakers aí atrás, certo? De Los Angeles, uma cena em que eles vão assistir o jogo e é muito comum ter o Kiss Cam no telão, né? A câmera do beijo no telão e aparece, e eles acabam apontando a câmera para alguém que está na plateia e essas pessoas têm que se beijar. E aí o Phil, nessa cena, acaba beijando a Gloria, que é a esposa do sogro dele. E o beisebol. Beisebol, ele é um esporte muito famoso aqui nos Estados Unidos também. Para falar a verdade, eu não achei muita graça. Eu fui assistir um jogo aqui. É divertido, assim, para ir uma vez, mas para ir muitas vezes eu não gostei, não. O jogo de basquetebol que eu assisti do Denver Nuggets contra os New York Knicks, e que eu era muito louca para ver um jogo do Knicks por conta do Friends, como eu falei, né? Sou viciada em Friends. E aí eu fui ver o Denver Nuggets arrasou com o New York Knicks. E foi muito massa. É muito massa de assistir um jogo da NBA. But da liga, o MLB, a Liga de Basquete Nacional, eu realmente achei legal ir uma vez, mas depois eu não gostei muito do esporte. Mas enfim, é um esporte também muito apreciado aqui nos Estados Unidos. E eu trouxe alguns dos principais times também que são mencionados em séries e que são também os melhores aí nos rankings. A gente tem o New York Yankees, também muito mencionado em Friends, time que o Joey torce, os Texas Rangers, San Francisco Giants, Los Angeles Dodgers, New York Mets, que também é mencionado em Friends, mas se eu não me engano, somente em 2 episódios. O Joey odeia eles. E o time aqui de Denver, Colorado Rockies, eles até que são bons, assim, não vou dizer que ele tá entre os melhores, mas eles são bons. Não tanto quanto o time de basquete e o time de hockey daqui.
E aí, uma cena de um seriado, o The Big Bang Theory, onde o Howard Wollatz, que ele foi astronauta, ele foi para o espaço, e aí ele vai lançar a bola, a primeira bola do jogo, né, com um robô que ele construiu, e aí dá super errado no final. Enfim, você tem que assistir. Outra série que eu recomendo muito você assistir. Avançando para o hockey. Most popular in the US and Canada. Ok, então ele é muito popular no Canadá. É o esporte que os canadenses mais são aficionados por ele. E o povo aqui nos Estados Unidos também gosta muito, mas não tanto quanto no Canadá, né? Eles têm também uma National League, que é o NHL. E aqui eu trouxe também os times mais famosos, que é o Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, New York Rangers, muito citado por Joey também. Nossa, eles falam demais dos Rangers na série. O time daqui, Colorado Avalanche, certo? Eles também são muito bons. E o Vancouver Canucks, também muito mencionado em How I Met Your Mother, que é o time da Robin. E aqui, como exemplo, eu trouxe o episódio Season 1, Episode 4 de Friends, certo? Temporada 1, episódio 4, onde o Joey e o Chandler estão tentando animar o Ross, porque a esposa dele abandonou ele, e eles foram para um jogo dos Rangers. E aí tem um final bem legal também, que eu recomendo você estar assistindo. Golf, eles têm sim competições nacionais de golfe, mas eu também não sou muito antenada nisso. Mas é mais um esporte que muita gente aqui nos Estados Unidos pratica como hobby mesmo, né? Até por ser um esporte que não existe tanto preparo físico como o hockey, né? Onde você pode se machucar realmente muito, muito mal. Ou futebol também, que são dois esportes bem violentos. No basquete e no soccer também, né? Então, o povo aqui, eles jogam muito golfe como hobby. E eu trouxe aqui, não trouxe times, porque, enfim, né? Não estou muito ligada e também não vem muito ao caso as ligas, mas aqui eu trouxe um episódio e aí em Modern Family eles jogam demais golfe na série, principalmente o cabeça da família, né, que o Jay, e aí nesse episódio eles estão Mitchell, o ruivo, é o filho do Jay, que tá ali atrás, o mais velho, e eles estão tentando em duplas um derrotar o outro. E é isso, trouxe aqui os principais esportes, mas assim, eu quero dizer que não é discriminação contra nenhum outro, porque eu amo vôlei, eu amo assistir vôlei, eu amo assistir ginástica, enfim, depois eu vou fazer uma aula mais completa dos esportes, mas eu quis trazer uma aula mais cultural, mostrando aqui os principais times que são que ganham as competições aqui nos Estados Unidos e no Canadá também, né, como exemplo do hockey, e no mundo também, como exemplo do soccer. E também os que são mais mencionados em séries aí e filmes, para você estar assistindo e estar aprendendo um pouquinho mais. Te vejo na próxima.